Vamos voltar aqui, pessoal, continuando com a nossa live. Vou esperar a professora Glória entrar para chamar ela de novo. Mais uma vez, agradecer aí o pessoal que está assistindo. Quem quiser fazer alguma questão, pode deixar aqui no chat que nós vamos conversando com a professora, repassando as questões para o debate. Só aguardar um pouquinho. Pessoal, lembrando que a revista está com chamada para a próxima edição aberta, tá? História, mídias e culturas políticas. Então, quem tiver aí trabalhos para enviar, a gente está recebendo. A professora agora entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Pronto, voltamos. Voltamos. Professora, desculpa, foi tão corrido que na hora que eu tava, né, fazendo as colocações, aí que eu vi aqui em cima, eu falei, ai meu Deus, e o Instagram às vezes corta antes de dar o tempo, aí eu fiquei com medo de cortar o vídeo e acabou que eu tive que cortar na hora que você ia começar a falar, mas desculpa, e aí pode ir voltando sobre as questões da historiografia, né, enfim. Você estava falando de referências, né? O quanto nós somos um pouco pressionados, né, a usar as referências, que são as referências, dependendo de cada tema de pesquisa, são aquelas referências que estão aí, né, das áreas de pesquisa, etc., né? No caso da teoria da história, isso é muito, muito forte, né? E eu venho discutindo isso com colegas e eu mesma venho investindo numa reflexão, né, de problematizar isso, viu, Carol? Porque há uma coisa chamada política de citações, né? Quer dizer, citar é fazer política, né? Então, você pode alegar aí, usar os argumentos acadêmicos mais sublimes para dizer que você está mobilizando autores porque eles são referência do seu tema, do seu programa de pesquisa, etc. Mas eu acho que a gente tem que um pouco parar e problematizar mais isso, sabe? Pensar que é claro que existem áreas em que você não vai encontrar mesmo, mas no caso específico de algumas áreas, existem referências, sim, de mulheres produzindo pesquisa, mulheres produzindo teoria, já é um negócio que a gente pode dizer historicamente bem complicado, né? Porque a gente sabe que a concepção de feminino que nós temos dentro do patriarcado, né, é uma concepção que relaciona mulher com natureza, mulher com o irracional, e, portanto, com tudo que vem a reboque. Então, não é por acaso que as filósofas agora estão fazendo um movimento aí, né, de trazer as filósofas, autoras, as mulheres, né, da filosofia que foram completamente apagadas, né? A filosofia talvez seja a área mais androcêntrica das ciências humanas, né? Ali é uma parada difícil mesmo, né? Porque ali não há mesmo. Você fala filósofa, é quase que uma contradição, é quase que uma impossibilidade, né? Dentro de um sistema patriarcal, né? Pensar que uma mulher possa produzir algo como filosofia, teoria, né? Então, a gente tem uma divisão do trabalho intelectual também que nos dá acesso, né, ao mundo da produção intelectual, mas para algumas atividades. Para outras, nem tanto. Então, eu acho que tem que também fazer isso, tem que fazer uma política, tem que um pouco reverter a política de citação, é o que eu estava falando, sabe? Eu acho que cada trabalho é um caso, né? Eu acho importante resguardar isso, mas eu tenho tentado nos meus cursos, eu tenho tentado, sabe, substituir, fazer aquela substituição
um pouco Bela Gil. Olha, você pode, ao invés de ficar usando só o Koselleck, você pode trabalhar com outras autoras da teoria feminista que são muito importantes, né? E que vão oferecer muitos elementos teóricos, né? Autoras da epistemologia feminista, como é o caso da Donna Haraway, da Sandra Harding, né? Sim. Então, sabe, você tem produção. Eu acho que é uma questão assim de você um pouco uma postura política de você dizer, não, eu vou agora mobilizar referenciais teóricos de mulheres, né? Vou criar uma agenda de questões que, por exemplo, a teoria feminista coloca para a história, mas que a história considera que isso é coisa lá dos estudos de gênero, e aí aconteceu uma coisa fantástica, né? Na nossa grande área, né? Na grande área das ciências humanas em geral, né? Que é a domesticação de categorias, como é a categoria de gênero, por exemplo, a domesticação a ponto de se tornar uma categoria inofensiva, né? Que não, originalmente não era isso, né? A proposta da John Scott nunca foi essa. A proposta da John Scott, quando ela escreve lá o gênero como categoria útil de análise histórica, ela está propondo uma revisão muito mais ampla, né? Ela está propondo algo muito mais radical que a categoria de gênero traz para a historiografia do que simplesmente abrir um escaninho para colocar lá os estudos de gênero, fica quietinho aí, tá? Fica bem bonitinho aí, mas não vem perturbar aqui as bases e fundamentos, né? Epistemológicos, universais da historiografia. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, viu, Carol? Mas eu acho que esse abalo sísmico, de uma certa maneira, já começou. Um pouco já começou. Sim, com certeza. Nós recebemos algumas perguntas aqui, daí eu vou te perguntar aqui. Qual seria a sua sugestão, né? Enfim, conselho, para quem está começando um trabalho, começando a iniciar um trabalho para compreender melhor o estudo do campo biográfico? Foi a pergunta que a gente recebeu. Olha, a biografia, assim, sobre biografia, né, há uma coisa curiosa, né? Sobre biografia, nós temos alguns autores dos quais é quase impossível escapar. Falando assim do que está traduzido hoje, assim, né? O François Doss é um autor assim, eu recomendo, mas com muitas ressalvas, tá? O Desafio Biográfico, né? Que é um livrão, é um grande balanço, né? O François Doss, ele é um autor que ele faz um enorme esforço e ele, de uma certa forma, consegue apresentar um grandioso panorama da biografia desde o seu surgimento lá entre os antigos, a biografia heróica do Plutarco, etc., passando por várias modalidades que ele vai tentando identificar ali do biográfico, tá? E levantando muitas questões. O Doce, ele não é recomendável na medida em que ele faz um diagnóstico completamente equivocado sobre o que acontece no século XIX com a biografia e os historiadores, tá? O que ele fala, que os historiadores têm aversão ao biográfico no século XIX, isso não é verdade, tá? Isso aí, não só a minha pesquisa demonstra isso, mas outras pesquisas, inclusive para a França, demonstram o contrário. Mas, de todo modo, eu acho que é uma entrada, é um início, né? É uma boa entrada, tá? O que acontece em relação à bibliografia sobre biografias? Aqui no Brasil, nós temos alguns grandes especialistas, né? Bons especialistas que produzem textos, e textos, inclusive, de caráter mais teórico, como é o caso do Benito Schmidt, da URGS, né? Que é uma grande referência. Ele é um autor que ele não só teoriza sobre biografia, ele tem produção teórica sobre, mas ele teoriza de um ponto de vista mais metodológico, porque ele escreveu biografias, né? Eu teria uma outra autora também para recomendar, que é a Márcia de Almeida Gonçalves, que é professora da UERJ,
que ela tem uma tese sobre as biografias do Otávio Tarquínio de Souza. Então, a Márcia trabalhou num período posterior ao meu, né? Eu sempre digo para a Márcia que o meu trabalho dela, se a gente escrevesse um livro juntas, a gente ia escrever aqueles volumões, sabe? A biografia no Brasil, assim. Então, pegaria desde o século XIX até, né, até os anos 50 do século XX. Então, sabe, seria um grande livrão de história da escrita biográfica no Brasil, porque ela pega exatamente o período e pega um autor que está trabalhando com biografia também, numa outra modalidade, muito diferente dessa biografia de viés moralizante lá do século XIX que eu estudei, tá? Então, é uma tese que eu recomendo, um estudo que eu recomendo, tá? Eu acho que sobre biografia, né, eu recomendo fortemente que se invista em autores que não estão ainda ou necessariamente traduzidos, né? Então, são autores que, sobretudo da tradição anglo-saxã, né, alguns ingleses, né, que vão investir bastante numa reflexão sobre biografia. A questão é que e existem periódicos também sobre biografia, que são periódicos internacionais, né? A questão é que, em geral, né, você tem uma preocupação com a biografia mais metodológica, né? São pessoas que querem escrever biografias e aí querem subsídios teórico-metodológicos para produzir biografia. A minha preocupação já foi bem outra, né? Na verdade, eu tomei a biografia como uma questão, né, para discutir a conexão da historiografia com a produção historiográfica. Então, claro, eu tive que percorrer uma bibliografia também específica sobre biografia, né? Mas eu discuto muito, por exemplo, tem um artigo que eu discuto muito, um artigo que circula bastante em quem faz estudo biográfico, estudo de trajetória, é o texto do Pierre Bourdieu, que ele é quase que o que eu chamo de amuleto, né, daqueles que vão fazer estudos de trajetória e que sempre mencionam lá, olha, eu li o Bourdieu, Bourdieu mandou a gente tomar cuidado, viu? Porque é perigoso escrever biografia. Então, eu fiz um pouco uma crítica a isso, assim, eu tentei fazer uma crítica num artigo que saiu na revista Topoi, quem tem medo da biografia, da ilusão biográfica, aliás, porque eu acho que tem uma recepção muito exagerada do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu nem foi um autor muito preocupado com biografia, não, mas aquele texto específico ele está discutindo a metodologia das histórias de vida, né, das ciências sociais, e ele é muito crítico, né? Ele desqualifica a biografia a partir desse debate, né? Então, eu acho que comprar esse argumento do Bourdieu e esquecer que a própria metodologia das histórias de vida lá no campo das ciências sociais ela já foi reabilitada. Esquecer, por exemplo, que a biografia ela é um gênero que, por mais marretada que você dê em cima, ele tá aí, vende muito, né? Sempre é um gênero de muito sucesso, né? Entre o público de maneira geral. E você tem autoras, historiadoras e pesquisadoras que investem na biografia, porque a biografia é um gênero que faz sucesso, é uma forma de você contar uma história, né, de uma maneira mais agradável, como diziam lá os letrados do século XIX, eles já sabiam disso, que era muito maçante ler um livro de historiografia, era mais agradável ler uma biografia, né? Então, eu acho que essa discussão ela precisa ser feita para quem, sobretudo, né, tem o gosto da leitura da biografia. Acho que quem vai estudar a biografia ou vai usar a biografia como uma metodologia, digamos, antes de tudo tem que ser um bom leitor de biografias, viu? Porque eu acho que é ali que está a chave de tudo, né? É onde você vai encontrar, né, as modalidades de biografia que podem ser produzidas. Hoje a gente tem biografias que circulam mais amplamente e que elas atendem todos os requisitos de uma pesquisa histórica rigorosa, né? Como é o caso, por exemplo, da biografia que a Lilian Schwartz
produziu recentemente sobre Lima Barreto. Ao mesmo tempo, eu acho que tem que prestar atenção também nas matrizes, o que eu chamo de matrizes biográficas, né? Que são biografias que servem de matriz para uma série de outras biografias. Então, é o que eu digo sempre, uma biografia de um autor famoso, ela nunca é a primeira, nem nunca será a última. Sim. Porque ela vai sempre remeter para as suas matrizes, vamos chamar assim, né? Aquela primeira biografia. É o caso especificamente do Lima Barreto, né? Que ela remete para as primeiras biografias do Lima Barreto que apareceram. Ela fez um trabalho fundamentalmente de ampliar enormemente, né, a narrativa, ampliar as fontes, né? Então ela fez um trabalho de pesquisadora Crítica historiográfica. que é tipicamente historiográfico, tá? Sim, muito bom. Outra coisa que perguntaram aqui, mas antes, só para que eu acho que já é um pouco encaixe nisso que a gente já está discutindo, eu fiquei na curiosidade na hora que você estava falando sobre as opções, como que é fora da história, assim, os estudos biográficos, a historiografia biográfica, ela tem esse diálogo com outras áreas das ciências humanas, assim, né, se você souber sobre trabalhos dentro, não sei, da antropologia, das ciências sociais, a forma como a biografia é discutida, né, dentro dessas outras áreas, ela difere muito de como ela é discutida dentro da história, ou, né, há essa possibilidade de diálogo com essas outras áreas? Ou é só mesmo a história dentro da história? Não, sempre há essa possibilidade. Eu não saberia te dizer, viu, Carol, como é que de fato existe especificamente nessas outras áreas, tá? Se há esse diálogo. De todo modo, eu acho que a biografia ela é um gênero que ela tem plasticidade suficiente no sentido de ser um gênero favorável a múltiplos usos, né? Que ela permite, de fato, que você faça um uso, né? Em diferentes áreas. Mas é claro que para quem vai produzir um trabalho de pesquisa biográfica, né? Para quem tem no centro do seu projeto de pesquisa, né? A escrita de um estudo biográfico, eu acho, em primeiro lugar, ter a coragem de chamar de estudo biográfico mesmo, não ter medo, né? Porque eu acho que depois do Bourdieu, todo mundo agora não quer chamar de biográfico, porque o Bourdieu falou mal, diz que é ilusão. E aí chama de trajetória. Como se trajetória resolvesse tudo. Eu acho que, pelo contrário, trajetória é uma noção que abre muitos problemas, sobretudo se você for usar a noção de trajetória do próprio Pierre Bourdieu, que está conectado com todas aquelas noções dele lá, hábitos, campo, sabe? Então, assim, você está tirando um conceito que é parte de um sistema teórico, né? Que é o caso do pensamento do Pierre Bourdieu, você tira a noção de trajetória e deixa ela desconectada com outras categorias teóricas que são fundamentais ao qual ela se articula. Então, eu não vejo muito ganho, né, assim, você fazer essa substituição. Eu acho que você pode chamar um estudo de um estudo biográfico, né, e se cercar de todas as precauções metodológicas ali, né, que o Bourdieu tão bem mapeia, né? E depois também você tem lá os historiadores da microhistória, como é o Giovanni Levi, né? Que vão defender o biográfico. O biográfico vai ser recuperado, né? Esse retorno do biográfico, que é a expressão que o Dossi usa, vai ser muito graças à própria pesquisa da microhistória, que vai trazer o indivíduo de volta, né? Vai investir fortemente, né, nas prosopografias, né, que são essas trajetórias de indivíduos que vão se cruzando, né, biografias que se cruzam, etc. Então, eu acho que uma coisa é a preocupação metodológica, que eventualmente, o desafio metodológico que a biografia ela apresenta para quem se lança numa pesquisa de caráter biográfico sobre um determinado sujeito, né?
Eu acho que todo biógrafo ele é refém do seu biografado. Eu acho. Né? Assim, e eu estou falando isso como leitora e como um pouco estudiosa, né, do tema. Assim, né? Quer dizer, você acaba muito refém do biografado. Né? E refém nos dois sentidos, tanto no bom sentido como no mau sentido. Né? Tá? Então, existe essa questão. Se isso você vai chamar isso de ilusão, bom, então não faça biografia, não estude, não faça esse tipo de estudo, vá fazer uma outra coisa. Né? Se você está partindo do pressuposto que você está produzindo uma ilusão, né, de que não tem valor de pesquisa, não tem valor heurístico algum, bom, então não faça. Tem que gostar de biografia, tem que ter a convicção de que o que você está construindo é uma narrativa sobre um sujeito, sobre a trajetória de um sujeito. Né? A gente constrói narrativa em busca de um sentido. Então, por mais desconstrucionista que você seja, você vai ordenar, né? Você vai, mesmo que essa ordenação não seja teleológica, né? Linear, você vai fazer uma ordenação ali que vai dar um sentido para aquela vida. E eu acho isso fundamental, né? Quer dizer, a Hannah Arendt que diz isso, né? Que esse dar sentido, né? Esse sentido que você encontra, né? Em uma vida, ele é eminentemente narrativo. É aquilo que a gente faz com a própria vida da gente, com a trajetória da gente. A gente organiza quando vai contar, né? Então, eu acho que essa precaução e esse pudor excessivo que a gente tem em relação aos estudos biográficos na academia e no campo da história, de maneira geral, né? Ela tem que ser contornada, tem que ser problematizada, né? Eu acho que essa recepção do Bourdieu é muito problemática, né? Uma leitura que não vai em busca daquilo que aconteceu depois desse texto, que é um texto que é dos anos 80, né? Não vai em busca de autores que discutiram com ele, né? De autores que defenderam a metodologia das histórias de vida dentro das ciências sociais, né? E não vai em busca, sobretudo, de autores que são aí teóricos narrativistas que defendem a narrativa, né, como um recurso, né, para a construção de inteligibilidade histórica e biográfica. Né? Eu recomendo fortemente também, né, Carol, já que a gente está discutindo, assim, dentro dessa discussão toda, assim, quer dizer, tem toda uma outra discussão sobre autobiografia. Como a biografia e a autobiografia, às vezes, ficam um pouco misturadas, né? São gêneros, assim, siameses, quase, né? Eu acho que sobre autobiografia tem muita coisa também, tem muita produção teórica, né? Tem muito teórico escrevendo sobre autobiografia, mas eu recomendaria fortemente, para quem trabalha também com fontes que são relatos de si, né? Eu recomendo que leia a Judith Butler, Relatar a Si Mesmo. Nós lemos o nosso curso lá, você leu, né? Era parte do programa do curso, né? E eu acho que deixou todo mundo um pouco desestabilizado, né? A Butler desestabiliza muito, assim. Mas é um pouco para a gente perder um pouco essa expectativa de que um relato de si é um relato genuíno, é um relato autêntico, né? Aquilo que o sujeito relata de si mesmo é a verdade do sujeito, né? É aquilo que há de mais genuíno. E eu vejo isso muito comum no uso de fontes autobiográficas e até mesmo fontes biográficas, né? Então é um pouco cair naquela armadilha de que esse sujeito é transparente para ele mesmo, né? E a Butler ela vai problematizar exatamente isso. Essas questões, né? E quando você estava falando sobre essas questões, né, de estudar a biografia e não ter medo, né, de falar, eu lembrei, eu também estudo um personagem do 19 e sobre essa questão de um certo envolvimento. Eu lembro que eu estava apresentando há uns 2, 3 anos atrás minha pesquisa no congresso e uma professora questionou, assim, na fala dela lá, mas quem faz estudos biográficos tem que tomar cuidado com o envolvimento com o seu personagem, né? Enfim.
né, com a sua fonte, com a sua pesquisa. E aí, na hora, eu, né, respondi assim, mas depois eu fui para casa pensando assim, eu falei, gente, enfim, independentemente se pesquisa, se é uma pesquisa biográfica ou não, que pesquisador que não se envolve, de certa forma, com a sua fonte, né, enfim, com a sua pesquisa de uma forma geral. E eu acho que, falo assim, por mim, eu acho que por muito tempo eu fiquei pensando nisso, assim, fiz minha dissertação toda com esse medo, vamos dizer assim, e até hoje, agora na minha tese, eu ainda fico pensando, gente, não, calma aí, será que eu tô me envolvendo demais com personagens? Tipo assim, é como se eu estivesse pisando em ovos dentro da minha própria pesquisa, já com esse pensamento, assim, nossa, não posso falar isso, porque senão é um envolvimento maior com o personagem, eu posso receber críticas por isso, mas você está escrevendo realmente uma trajetória, né, de um personagem que teve uma importância dentro de uma época, que as ações tiveram reflexões dentro de uma época, e que, obviamente, que nós, enquanto historiadores, temos que analisar todos os reflexos das ações daquele personagem, mas não tem como você não refletir, né? Enfim, não analisar mesmo aquele personagem e se envolve de certa forma. Essa distância em relação ao tema de pesquisa, e às vezes até uma distância estimulada, assim, temporal, né? Essa ideia de que quanto mais distante temporalmente está seu objeto. Isso é o princípio metodológico da historiografia do século XIX, né? Sim. Essa ideia de que a história do tempo presente nós não podemos fazer porque ainda... Lá no IHGB eles tinham uma expressão assim muito sinistra, né, para isso. Tinha um autor que dizia assim: nós não podemos escrever sob as campas abertas da história. Campa, aí eu fui ver o que era a palavra. Campa é aquela tampa do túmulo. Sim. Né? Então, é uma metáfora super sinistra que alguns sócios do IHGB usavam, né? Porque eles entendiam que quanto mais morto, enterrado, passado, mais distante, seria a situação metodológica ideal, né? A melhor condição metodológica dada pela distância, né? Essa ideia do não envolvimento com o seu tema, olha, cuidado, porque você vai se envolver com o sujeito que você está pesquisando, né? Quer dizer, isso tudo vem um pouco dessa tradição, né? Dessa distância, desse elogio dessa distância, que é muito mais um sonho do que propriamente algo que a gente possa, de fato, executar, porque a pesquisa, ela, na verdade, ela só é possível, né, se o tema, ou as fontes, ou aquilo que você escolheu para pesquisar, se aquilo, de alguma maneira, faz sentido para você, né? No seu presente. Né? Então, não é por acaso que a gente escolhe determinados temas e não escolhe outros. Né? Isso também não é uma questão individual, né? Apenas. Né? Eu comecei falando, né, lá no início, dando crédito à vinculação institucional, como que a nossa vinculação institucional, a nossa formação, os professores com os quais nós temos contato, os professores dos quais nós somos orientandos de ser e por aí afora, eles vão criando um pouco essas malhas que são um pouco invisíveis. Depois você tem que olhar de novo para ver como é que elas se construíram, né? Que são essas malhas que vão tornando você pesquisador de algo e não de outra coisa. Sim. Né? E para isso acontecer, fatalmente, há um afeto mobilizado. Afeto no sentido de que os temas nos afetam, senão nós não pesquisamos, senão nós não... Nos afetam de alguma maneira, né? Sim. Então, necessariamente, você não vai ficar... Né? Você não vai estar obcecada pelo sujeito que você pesquisa, mas alguma coisa ele está dizendo ali para você que faz um tremendo sentido, e é isso que produz a pesquisa, e não
esse distanciamento do laboratório, nem no laboratório de ciências exatas você tem isso também, né? Então, eu acho bem complicada essa ideia, viu? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Essa é interessante. Como enfrentar o desafio de escrever um trabalho biográfico de pessoas ainda vivas e ativas publicamente na sociedade? Bom, primeira coisa que eu recomendo é ter um bom advogado. Sério, sério, porque, né, eu acho que escrever escrever biografia de alguém que está vivo, né, significa lidar, né, com o sujeito biografado e com todas as possibilidades dele gerir essa memória, tá? Porque, claro, todos nós gerenciamos a nossa memória, né? Todos nós, né? Quando você descarta coisas que você não quer mais na sua casa, você descarta a documentação, você descarta aquele bilhetinho, né, que você recebeu um dia e você vai lá, bota no lixo. Isso é forma de gerenciar um material que, se você não cuidar, digamos assim, outros podem vir a cuidar. Sim. Ou você tem sujeitos que cuidam demasiadamente, controlam, né, demasiadamente, né, a sua imagem, o caso de pessoas famosas, etc. Né? Então, o fato de você escrever uma biografia de um sujeito ou de uma sujeita, né, que está por aí, né, tem uma questão jurídica também, né, que é um pouco aquele debate que houve há algum tempo atrás, que foi até o Supremo, das biografias não autorizadas. Não sei se você lembra disso, Carol, mas teve um debate que chegou no Supremo, né? Então, foi bem bacana, inclusive, porque lá os ministros do Supremo, eles tiveram que percorrer toda uma bibliografia sobre biografia. Eles entraram numa discussão quase acadêmica lá sobre biografia e tal, para poder justificar um pouco lá, né, a defesa de alguns votos que alguns deles fizeram. Né? Então, foi um problema também envolvendo com a biografia do Roberto Carlos, que chegou a proibir um trabalho de pesquisa que foi feito na UF, né, de um pesquisador que fez a biografia como um trabalho de pesquisa. Então, eu acho que dependendo, né, do sujeito biografado, né, eu acho que tem uma questão jurídica muito clara, né, que é muito central. E afora isso, eu acho que toda e qualquer biografia, ela lida com o problema da memória. Né? Isso é um princípio fundamental. Né? Se você quer se envolver e produzir biografia, você tem que saber muito sobre como que é a dinâmica da memória, da construção da memória. Tá? A questão do arquivo é um outro problema também, dependendo, tá? Porque dependendo de quem você pesquisa, né, o arquivo ele já vai conter uma narrativa, né, ele já vai estar organizado de modo que ele conduz a uma narrativa, então da qual você fica um pouco refém, porque afinal de contas você vai escrever baseado ali, né, naquelas fontes, né? Um arquivo privado, né? Sobretudo o arquivo privado. Se tem um arquivo privado, tem um dono desse arquivo, tem um guardião desse arquivo, né? Então, você tem... Olha, o caso mais célebre, que eu recomendo a leitura, porque é um livrinho, ele está aqui atrás de mim até, é a famosa polêmica em cima da biografia da escritora norte-americana Sylvia Plath. Tá? Então, quem escreveu sobre essa polêmica, né, foi a jornalista Jeanette McConnell. Tá? É um livrinho, assim, ele é um livrinho curto, tá? Mas que ela narra as sucessivas polêmicas envolvendo as biografias da Sylvia Plath, né? Que foi uma escritora que morreu tragicamente, ela se suicidou, mas ela deixou, digamos, um legado de memória com o seu marido, igualmente um poeta famoso lá dos Estados Unidos e tal. Tá? Então, assim, essa batalha para a escrita da biografia da Sylvia Plath, ela, por
por si ela já dá muitos elementos para pensar essa questão da biografia. E olha, e nem é uma biografia que estava sendo escrita enquanto ela estava viva, né? Essas disputas todas foram após a morte dela, né? Em função de algumas revelações de pessoas que estavam vivas, por exemplo, do marido dela, que, né? Os filhos também continuaram vivos. Sim. Então, por isso que tem uma questão jurídica, né? Muito clara, e tem uma questão ética, né? Tem a questão ética, né? Até onde que o biógrafo vai no esforço daquilo que a Janet McConnell chama de olhar pelo buraco da fechadura, que ela diz que a biografia que não quer olhar pelo buraco da fechadura, lá dentro, né? Não quer ver a vida privada do sujeito biografado, é uma biografia interessante, né? A biografia ela tem que querer exatamente olhar pelo buraco da fechadura, ali onde ninguém olhou, né? Então, mas isso é uma questão que envolve, mexe com a questão jurídica, a questão, sobretudo, ética, né? Da postura do biografado, do biógrafo, né? Em relação a determinado tipo de material. É verdade. Temos mais umas perguntas aqui. O uso da biografia no ensino da história, né? O que a senhora pode falar sobre isso? E aí, uma pergunta, não estou lembrando aqui, deixa eu voltar para ver de quem que é, da Maria, que ela fala: estou querendo levar a história da Maria Felipa, guerreira da independência da Bahia, mas ela não foi reconhecida pela historiografia. Como contextualizar dentro do campo da biografia? Bom, vamos começar pelo ensino, né? A biografia. Bom, tem várias produções já, porque a área de ensino é uma área de pesquisa, né? Eu gosto sempre de dizer isso, porque eu tenho colegas excelentes que fazem pesquisa na área de ensino. Eu dou aula no Prof. História, que também é um mestrado profissional em ensino de história, mas eu não tenho pesquisa especificamente, né? Eu posso propor algumas reflexões, assim, né? Muito desvinculadas da área de quem pesquisa, né? Eu acho que sim, a biografia deveria ser um recurso mais utilizado, não apenas a biografia, mas a autobiografia também, que é o gênero gêmeo, vamos dizer assim, né? Embora sejam gêneros bem distintos, mas são dois gêneros que podem sim ser incorporados às aulas de história. Não são incorporados porque eu acho que prevalece muito ainda um determinado preconceito em relação ao biográfico como sendo um gênero que não é suficientemente rigoroso, né, nas suas informações, quanto é a própria historiografia, tá? Mas é claro que aí, para trabalhar no ensino, tem que pensar, bom, qual nível de ensino, né? Eu penso que nós não temos, assim, teríamos que ter aí uma produção, eu acho que hoje a gente tem bastante, né? Uma produção voltada, uma produção de biografia voltada especificamente para um público mais infanto-juvenil, tá? Eu acho que a gente tem muita coisa nesse sentido. Hoje a gente tem esse segmento, né, do leitor infanto-juvenil. Eu acho que aí o caso tem que ser o trabalho no ensino com a biografia tem que ser necessariamente interdisciplinar. Quer dizer, não pode ser um trabalho exclusivamente só com a história, mas ele pode mobilizar, por exemplo, o professor de literatura, tá? Por conta da própria natureza da biografia. A biografia, assim como os escritos de memória e as autobiografias, as escritas de si, elas nos fazem pensar não apenas, né, sobre uma determinada temporalidade, um determinado contexto, um sujeito num contexto histórico, mas elas necessariamente nos fazem pensar, né, no modo narrativo como se constrói uma vida, né? E aí o professor de literatura ele pode explorar os elementos do texto biográfico, autobiográfico, etc., né? Que são elementos literários importantes, né? Que a gente não pode deixar de lado, né? Então a linguagem da biografia ela mobiliza figuras de linguagem como metáforas, e outros recursos, né, vamos chamar assim, retórico-poéticos, né, que podem ser trabalhados, sim, na sala de aula,
com trabalho interdisciplinar, professor de história e professor de literatura, né? Então, assim, a gente não pode esvaziar o valor da biografia no trabalho, numa aula de história, por conta dela ter esses elementos literários que toda biografia tem e que, às vezes, nem sempre o texto biográfico vai ter, né? Então, o modo de contar uma vida, a forma de narrar uma vida e narrar essa vida como fazendo parte de um contexto maior, né, que é o contexto histórico, né, necessariamente vai mobilizar elementos que um texto historiográfico não mobiliza. Então, por isso que é importante que o professor tenha essa sensibilidade, né, para... Mas você imagina uma aula bacana, uma aula com uma biografia, que trabalhe com uma biografia, que trabalhe, por exemplo... Eu vou dar um exemplo super banal, tá? Comunzão, assim, que é um livro que todo mundo conhece, que é o Diário de Anne Frank, né? É uma obra biográfica? Não, é um diário, né? Aí é um gênero também muito específico, né? Mas, de novo, é um gênero que está aqui digamos, na órbita do biográfico, né? E do gênero de escrita de si. Ele é um livro fantástico para trabalhar em sala de aula. Você pode trabalhar com ele cruzando história e literatura, né? É um trabalho bem bacana. Eu estou com um orientando do Prof. História, né, que está estudando exatamente o uso dos diários em sala de aula e fazendo uma experiência não apenas das crianças, né, dos alunos lerem o diário, né, mas de produzirem também, né? Então, o trabalho com a biografia pode também ser nesse sentido, de criar o leitor, de estimular a leitura, trabalhar com a leitura, mas também trabalhar com o exercício de escrita biográfica curto, rápido, né? Enfim, eu acho que pode ser uma maneira. A segunda questão era sobre uma figura específica, só me recordo o nome. Maria Felipa, guerreira da independência da Bahia. Uhum. A Maria Filipa, se não me engano, ela aparece lá na galeria de brasileiros ilustres do IHGB. Ela aparece lá, ela é um dos nomes femininos que está lá. Eu estou um pouco afastada lá da revista, mas eu acho que ela está lá, ela é uma das biografadas, tá? O fato da historiografia silenciar já é um fato de pesquisa, né? Sim. O silêncio, a ausência, né? A falta, né? Ou a maneira como essa referência aparece muitas vezes, né? Envolta numa lenda, né? Porque tem um pouco isso, né? No século XIX, você pode eventualmente encontrar referências, né, de figuras que vêm todas embaladas na questão de uma lenda, de uma história que aparece num relato de viajante, mas que não encontra respaldo em fontes, etc. Né? Tudo isso dá um caldo de pesquisa. Né? Então, assim, o que eu digo é que, claro, você não vai encontrar fontes como você encontraria, né, para o Fernandes Vieira, por exemplo. Né? Sim. Ou para qualquer outra figura histórica assim, conhecida, masculina. Né? Eu acho que tem que sempre trabalhar com essas mulheres, né? Na perspectiva daquilo que se diz sobre, né? Das pistas que você encontra sobre. Né? Um exemplo, por exemplo, a Luísa Maim, por exemplo, até hoje, ela é considerada uma lenda. Uhum. Hoje, o movimento negro, as feministas negras já discutem fortemente isso. Já dizem que não, que já tem muitos elementos para, enfim, para você considerar. Mas durante muito tempo, né, havia exatamente esse tipo de argumento. Nós não temos fontes. Sobre ela nós não temos fontes, então, olha, deixa de lado. Vai deixando de lado e vai, né? Então, eu acho que aquilo que eu falava sobre a história das mulheres, né, o primeiro grande desafio é o silêncio das fontes, né? O silêncio, a ausência, o apagamento, né? O mal-estar, às vezes, das fontes, a dificuldade de você encontrar, né? A falta mesmo, você trabalha com a falta mesmo, né? E fazer dessa falta e desse silêncio, você construir algo sobre isso, você falar sobre isso. Né? Você problematizar isso já é um problema.
né? O fato de você... Bom, onde é que você ouviu falar dessa pessoa, desse sujeito, dessa mulher? O nome está escrito em algum lugar, mas aí você não encontra a fonte suficiente para dizer, olha, de fato, existiu... Pá, pá. Bom, aí você trabalha com a lenda, né? O que a lenda está dizendo, né? Então, eu acho que em termos metodológicos, né, a solução é fazer da falta, né, um elemento da pesquisa, o elemento central da pesquisa, da sua análise, do seu problema, e ficar... É duro, né? Porque tudo que a gente quer é ter fonte. Sim. É quase você fazer uma pesquisa sem fonte, em cima da falta. O que seria isso, né? É melancólico, né? É triste, né? Mas só assim a gente consegue também mostrar esse apagamento. Sim. Tornar esse apagamento, né, um fato de pesquisa. Já é uma questão, né? Exato. Tem uma outra pergunta aqui, da Malen. Acho que é Malen. Quais os limites da ficção no texto biográfico, além de mudar nomes de lugares para resguardar a integridade física e moral biografada? Ela está citando um exemplo que é o caso da pesquisa dela. Bom, aí, de novo, a gente entra naquela questão ética, né? Porque necessariamente essas pesquisas dentro da academia passam por uma comissão de ética, você está trabalhando com sujeitos ali que você tem que você vai ter que pedir autorização, eventualmente. Sabe? Então, acho que quem perguntou sabe de tudo isso, né? A questão da ficção. Bom, você pode... Eu entendo que o elemento ficcional ele está presente no próprio gênero biográfico, no sentido de que você, para narrar uma vida, ou para contar a história de uma vida, você necessariamente mobiliza elementos que nem todos são dados pelas fontes, ou vão encontrar corroboração nas fontes. O que eu quero dizer é que uma biografia é sempre mais do que as fontes que você encontra sobre aquele biografado. É sempre mais. Sim. Né? Assim como a própria historiografia também, sempre é mais do que as fontes. Tá? Por quê? Porque tem um elemento que é o elemento exatamente aquilo que o Paul Ricoeur chama da síntese do heterogêneo, né? Quando ele vai lá construir a teoria narrativista dele, né? Que ele diz que a narrativa, que a configuração da narrativa nos seus vários estágios, né? Ela tem que fazer isso, ela tem que amarrar pontas soltas e desencontradas. Então, mas é o que a gente faz também com a historiografia, né? Quando faz uma pesquisa que não é necessariamente biográfica. No caso da biografia, há uma demanda, sabe, por esse sentido. Quando você vai ler, olha, se coloca como leitor de uma biografia, o que você espera de uma biografia? Então, se você está produzindo uma pesquisa biográfica, se coloque antes no lugar de um leitor da biografia, né? Pensando que o seu trabalho vai circular mais amplamente e tal. Né? Se coloque no lugar desse leitor. Ele quer ter acesso a uma história de uma vida. Né? Não significa que você vai se render a elementos óbvios, organizar a narrativa de uma maneira ingênua, né? Pouco crítica, né? Se tornar refém da própria narrativa do biografado, sem estabelecer um distanciamento crítico ali e tal, e sem averiguar outras fontes. Todos esses procedimentos a gente aprende, né? Que são procedimentos básicos no trabalho do historiador. Sim. Agora, eu acho que quem escreve biografia, né, necessariamente transita, né, pela mobilização de recursos, que eu chamo de recursos literários ou retórico-poéticos, né, que são esses recursos que permitem você elaborar, né, o seu trabalho de uma forma inteligível para o leitor, né? Você entregar a sua pesquisa de uma forma que não seja aquele pedregulho árido, né? Difícil de ler. Né? Então, acho que um trabalho que é um trabalho biográfico, ele pode sim e deve se dar a esse direito, esse exercício, né? De usar esses elementos ditos literários ou ficcionais, etc. Né?
que são esses elementos que eu acho que é um pouco diferente da pergunta que ela fez. Ela fez a pergunta no sentido de substituir as referências reais, né, por uma questão ética. Sim, Sim. mas afora isso, você vai precisar para a elaboração da sua pesquisa biográfica, né, desses recursos que estão para além do vocabulário das fontes, daquilo que as fontes estão falando, né, que é um pouco esse recurso da imaginação, né, que todo Sim. qualquer pesquisador tem que ter. Senão ele não consegue fechar as pontinhas soltas do trabalho. Sim. A metodologia básica da pesquisa histórica, né? Para qualquer E ler área. bastante biografia. Eu acho que tem que ler muita biografia. A gente tem biografias excelentes. Eu mencionei a biografia do Lima Barreto, que foi uma das últimas aí que eu consegui terminar de ler. É maravilhosa. Lilian Schwartz, além de ser uma pesquisadora de primeira categoria, né? Acima Sim. de qualquer crítica, ela escreve muito bem. Né? Então, acho que é um modelo interessante para se mirar, né? Um modelo bom para você ter como, assim, pelo menos na sua estante, olhar e você lembrar, olha, aquela biografia ali, ela já tinha escrito uma biografia do Dom Pedro II, né? Lá há muito tempo, em 99, eu acho que é As Barbas do Imperador, que é sensacional também, né? Ela é uma grande biógrafa, a Lilian Schwartz, uma grande biógrafa. Sim, com certeza. Tem um livro também, né? Da professora Glória, que nós deixamos como indicação ontem. Ontem não, na segunda, que é o Que não é Escrever. uma biografia, hein? Não é uma biografia. É um estudo sobre a biografia no século XIX no Brasil. Isso. Mas também é um livro que, né, para quem está querendo estudar aí, é um livro teórico importante para poder ajudar, né, nessas análises, né? Bem, então acho que são essas questões. O pessoal está agradecendo aqui, mas eu acho que não tem mais nenhuma, acho que foram só essas mesmo. E, bem, então, para encerrar, estamos dando quase 2 horas de live. Tô vendo que dobrou, né? Era uma hora aí, Era uma abrimos hora mais e uma. já estamos abusando demais, né, professora, da boa vontade. Nada, um prazer conversar. Imagina, essa é uma conversa deliciosa e eu adoro. Pena que essa conversa não pode ser presencial, né? Mas olha, se a gente estivesse naquele regime presencial, essa conversa talvez não tivesse acontecido também, né? Então temos que ver por esse lado, né? Então, Tem sempre que ver o lado bom da história, né? foi muito bom, gostei bastante de conversar com você e, sobretudo, agradeço o pessoal que participou aí, enviou questões, o pessoal que aí tá agradecendo também, né? Que eu estou vendo aqui nos comentários. E o pessoal que está pesquisando biografia ou que está escrevendo, boa sorte aí, pessoal. Mas não desista, biografia é um gênero maravilhoso. E eu acho que os historiadores podem e devem escrever grandes biografias, né? Biografias bem fundamentadas, bem pesquisadas, bem documentadas. É fantástico, eu recomendo fortemente. A Thaís Guimarães é minha orientanda, e a Thaís defendeu uma. Aproveitar que eu vi agora a carinha da Thaís. Eu recomendo muito o trabalho da Thaís. Thaís estudou as biografias do Lucien Febvre, né? Defendeu há pouquíssimo tempo, né? A dissertação de mestrado dela, né? Sobre o Lutero, que é uma biografia mais famosa do Lucien Febvre. Thaís fez um trabalho excepcional de análise dessa biografia. Também fica aí a dica, né? Para quem pensa e gosta de biografia, de tomar uma biografia como objeto de análise, é um exercício muito bacana de pesquisa, né? E a gente precisa de pesquisas assim. Sim. Bom, eu agradeço enormemente, eu sou muito falante e enfim, vou ficar aqui conversando com você até amanhã. Nós que agradecemos também, professora, mais uma vez, a super disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, nessa noite, para nos presentear aí com essa fala tão engrandecedora para quem pesquisa, né? Enfim, ou para quem gosta do tema. Foi muito confortante para mim, enquanto também uma historiadora que, né, estuda
faz histórias né, dentro do campo da história da biografia. Poder estar aqui, ver essas possibilidades de pesquisa, ver como que a gente, né, enfim, não pode sempre, né, se apegar só a uma historiografia, como a transformação, a evolução da historiografia é muito importante para as nossas pesquisas, né, enfim. Então, foi uma excelente noite. Então, mais uma vez, em nome de toda a comissão editorial da revista, gostaria de agradecer pela participação, agradecer também o pessoal que ficou aqui assistindo, que fez as questões, né, enfim, que foi mesmo o que direcionou, né, enfim, esse debate maravilhoso aí de praticamente 2 horas. Então, é isso. Obrigada. Falar que estamos à disposição, né, e que logo mais podemos marcar um presencial, né? Com certeza. Tudo dando certo, né? Logo acabando Vamos torcer que sim. Enfim, vamos ser esperançosos. Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem que ter uma esperança aí, né? Que vão melhorar a situação. Mas é isso, então, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal da revista Temporalidades. Belo trabalho que vocês fazem. Obrigada. E cuidem-se, né? Todo mundo se cuidando, tá bom? Sim. Muito obrigada. Nós que agradecemos, pessoal. Então, vou encerrar essa live. Lembrando que daqui a 15 dias nós temos uma nova live. Que nós vamos começar a anunciar na próxima semana. E recordando também que a nossa revista abriu agora, essa semana, a chamada para o próximo dossiê, né? Eu já falei aqui, História, Mídias e Culturas Políticas. Está aberto, então, quem quiser enviar aí. E também, lembrando que a nossa revista também recebe artigos de fluxo contínuo, tá? Sobre outras temáticas que não se encaixem no dossiê, viu? Então é isso. Obrigada, abraço para todo mundo, abraço, Glória. Até mais. Esperamos novas visitas em Belo Horizonte. Com certeza, tô com muita saudade. Até Então, mais, Carol. Obrigada. Tchau, boa noite.